vocês? Eu sou a professora Fernanda e juntos nós vamos estudar o conteúdo de História. Então vamos preparar os materiais para a nossa aula de hoje? Então vocês vão precisar do caderno, da borracha e do lápis de escrever. Eu vou dar 1 minutinho para você preparar esses materiais. Pronto? Tudo separadinho? Então agora eu vou precisar que você pegue o seu caderno e nós vamos anotar as seguintes informações. Anote a data de hoje, o número da nossa aula e já deixe espaço para colocar o título da nossa aula. Um tempinho e eu já volto com o tema da aula de hoje. Pronto, tudo anotado? Então agora vamos ao tema da nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje nós vamos falar sobre como viviam os primeiros seres humanos, né? Então agora vocês vão estar anotando o tema e eu já volto para nós estarmos conversando. Pronto, tudo anotadinho? Então vamos estudar História? Nas aulas anteriores nós estávamos vendo como que nós descobrimos, como que nós estudamos os acontecimentos do passado, a forma como nós estudamos a História. Nas próximas aulas nós já vamos estar aprendendo um pouco mais como viviam os primeiros seres humanos. Então agora eu quero que você pense um pouquinho, lembre das aulas que vocês tiveram lá no 4º ano, que vocês já começaram a estudar como que viviam esses primeiros seres humanos, como que eles moravam, como que eles se alimentavam, como que eles se locomoviam. Então vamos lembrar um pouquinho desse estudo. E para ajudar vocês, eu trouxe uma atividade para vocês estarem recordando melhor. Então olha só, vão pegar o caderno e vão anotar. Você vai escrever e você vai desenhar no seu caderno o que você lembra sobre o que nós estudamos sobre os primeiros seres humanos. Vai lá na sua memória, pode consultar o seu caderno do ano passado para realizar essa atividade. Um tempinho para você fazer e nós já voltamos com a nossa aula de hoje.
Pronto, realizaram. Se não deu tempo de terminar agora, vocês podem estar fazendo depois essa atividade. Vamos então à nossa aula de hoje. Vocês lembraram como é que eles se vestiam?
E como é que eles moravam? E como é que eles se alimentavam? Você lembrou como é que os primeiros seres humanos faziam isso? Então, para nos ajudar mais ainda a recordar, eu vou trazer uma outra ideia. Então, nós vamos ver um exemplo de alguns desenhos que nos mostraram como é que viviam os primeiros seres humanos. Então, olha só, eu trouxe o exemplo do desenho Flintstones. Eu não sei se você já assistiu, mas é um desenho que eu assistia muito quando eu era criança. Aposto que os pais de vocês, os avós, os tios devem ter assistido também. Então, os Flintstones é um desenho que ele passou nos anos de 1960 até 1966 e ele foi produzido nos Estados Unidos. Então, o que fala desse desenho? É uma família que morava na Idade da Pedra, mais ou menos no ano de 1040 a.C., né? Vocês estudaram que nós temos a Era Cristã e antes da Era Cristã, antes do nascimento de Jesus Cristo. Então, nós temos aqui a família Flintstones e a família Hubble, que são os amigos, os vizinhos deles, né? Então, é isso que se passa esse desenho. Será que através desse desenho nós descobrimos como viviam os primeiros seres humanos? De que maneira eles viviam? Então, no desenho, como é que eles viviam? Eles tinham um dinossauro, que era como se fosse o cachorro deles. Eles tinham mamutes que faziam a vez do aspirador, né? Com a sua tromba iam sugando a sujeira. Eles tinham carros com rodas feitas de pedra, em que eles iam andando da maneira como iam dirigindo. Então, eles tinham assim uma vida parecida com a vida que nós temos atualmente. Mas será que os primeiros seres humanos viviam desse jeito, dessa maneira? E afinal, como que viviam os primeiros seres humanos? Como é que nós descobrimos? Como é que nós sabemos como é que eles viviam? Como que a gente descobre? Então, lá nas outras aulas, se vocês estudaram história, vocês viram como é que nós estudamos acontecimentos do passado. Então, nós temos o auxílio de muitos cientistas. Temos o auxílio do historiador, então vocês sabem que os historiadores vão estar estudando o passado. Temos o auxílio dos arqueólogos, dos geógrafos, que vêm estudando como é que essas primeiras comunidades, como é que esses primeiros seres humanos viviam há tantos séculos, há tantos anos atrás, né? Então, esses são alguns cientistas, alguns estudiosos que vão auxiliar o trabalho do historiador nesse sentido. Mas como que eles fazem isso? Como que se estuda a vida de uma pessoa que viveu há tanto tempo? Então, vocês vão lá recordar mais uma vez a aula do quarto ano, assistiram essa imagem. Vocês estão vendo agora, mas vocês já viram na aula do quarto ano. O que esses profissionais estão fazendo? O que eles estão observando? O que eles estão fazendo? Vou dar um tempinho só para você pensar e recordar o que você já viu nas aulas anteriores. Pronto? Descobriu? Então, quem são esses cientistas? Qual é a ciência que auxilia o historiador a descobrir como os primeiros seres humanos viviam, como que era esse estilo de vida? Então, parabéns para quem falou que é arqueologia, né? Que é o arqueólogo que auxilia isso. Então, como vocês estudaram ano passado, o livrinho As Aventuras do Pedrinho Arqueólogo Esperto, eu trouxe aqui também só para ilustrar, para vocês darem uma olhadinha, mas vocês já viram que na foto anterior nós temos um sítio arqueológico, nós temos os arqueólogos fazendo escavações, pesquisando, tirando ali partes da terra para encontrar fósseis, para encontrar objetos, vestígios que foram deixados pelos seres humanos. É através desses vestígios que o arqueólogo vai estar nos auxiliando a estudar o que aconteceu no passado. Então vamos lá. E o que pode ser encontrado, né, numa escavação arqueológica? Então, como eu já falei para vocês, são vestígios deixados pelos seres humanos. É isso que os arqueólogos vão estar pesquisando, isso que eles vão estar estudando, isso que vai estar auxiliando o estudo do historiador também.
Então nós podemos observar fósseis, fósseis nós queremos dizer também às vezes até restos de esqueletos, peças, cerâmicas, vasos, vários objetos que foram utilizados e que foram deixados por esses seres humanos. Para nós entendermos melhor, eu trouxe um gibizinho aqui, que é esse que nós temos aqui na mesa, a capa, que ele vai estar falando sobre essa ciência, sobre como os pesquisadores da Universidade Federal de Goiânia fizeram esse gibi para explicar para os alunos, para as crianças, como que é o trabalho do arqueólogo. Então eu vou deixar aqui um pouquinho para vocês darem uma olhada e nós vamos fazer a leitura dessa página. Então o rapazinho está falando: você viu os professores da UFG chegando novamente na nossa cidade? O que eles vieram fazer? Não sei, vamos ver se a professora nos informa? Professora, o que a turma da UFG está estudando em nossa cidade? Eles estão realizando pesquisas em arqueologia. E o que é arqueologia? Eu não sei. Arqueologia é uma ciência que estuda o modo de vida das populações humanas do passado. Mas como? A partir da cultura material, ou seja, utensílios, desenhos, armas, vasilhas, potes, pratos, jarras, tigelas, das pedras lascadas para cortar, raspar, furar, pedras polidas, lâminas de machado, louças, telhas, construções e de muitos outros sinais. Então, nessa página que eu acabei de ler para vocês, vai estar explicando um pouquinho o que os arqueólogos estudam. Como aqui não dá para enxergar direitinho, eu fiz a transcrição dessa escrita. O que é transcrição? Eu escrevi novamente. Então, está ali o primeiro início do texto, a partir da cultura material, ou seja, utensílios e desenhos. Então, eu trouxe ali no primeiro momento um moinho de pedra, que era utilizado para fazer, a farinha, para eles se alimentarem, e trouxe na imagem de baixo a pintura rupestre, alguns resquícios, algumas formas de eles estarem representando o seu cotidiano. Então, essa forma de utensílios e desenhos que os arqueólogos e historiadores também estudam o que ocorreu no passado. Então, continuando, nós temos utensílios como vasilhas, potes, pratos, jarras, tigelas, representados na imagem de baixo. Na imagem de cima, nós já temos alguns objetos feitos em pedra lascada para fazer o martelo, como se fosse o armamento, alguns objetos que eles usavam também para estar caçando. Então, nós temos aqui na parte de cima. Continuando, nós temos também algumas pedras lascadas. Eu trouxe aqui o exemplo, que justamente o que era usado para fazer lâminas, os machados, algumas louças. E nas lâminas eles usavam para estar raspando, para estar furando, para estar auxiliando eles nesse momento. Continuando o que eu falei, eles também tinham telhas, construções e outros sinais, outros objetos que nos trazem essa forma de estarmos aprendendo o passado. Então eu trouxe aqui um pedaço de muro para representar construções antigas, pedaços de telhas ali que estão também através dessas construções, nós também estudamos como é que as pessoas se organizavam, como é que viviam nesse passado. Continuando agora a nossa história do nosso gibizinho, vamos para a próxima página. Então, na próxima página, a menininha pergunta: será que eu entendi? Mas quem estuda arqueologia são os arqueólogos. E o que eles fazem? Eu sei, eles trabalham nos sítios arqueológicos, eu vi na televisão. Professora, os sítios são os locais que possuem marcas de passagem de uso e de habitações humanas há muitos anos. Aqui tem sítios arqueológicos ou só nós que escolhemos este lugar para viver? Fiquei sabendo que a UFG está trabalhando há muito tempo por aqui e já estudaram muitos sítios. Nessa região foram encontrados vários tipos de sítios, restos de aldeias, acampamentos, oficinas, arraias.
Professora, eu não entendi. Eu também. E entendi foi nada. Vou mostrar alguns exemplos para vocês entenderem. Aldeias são locais com muitas casas para abrigar muitas pessoas. Acampamentos são locais usados por certos períodos para abrigar poucas pessoas. Arraias são lugares que as pessoas escolheram para morar em função de atividades extrativas, como a lavra do garimpo ou metais raros. Oficinas líticas são locais utilizados para a fabricação de objetos de pedra, normalmente distantes dos acampamentos e próximos de matérias-primas das rochas. Gostaram do gibizinho? Então, pegando um pouquinho do que nós estudamos, do que nós lemos até agora na aula, vamos para a nossa atividade, tá? Então preste bastante atenção. Eu quero que você monte uma tabela. Você vai completar essa tabela com algumas informações sobre arqueologia. Eu vou dar um tempinho só para você anotar o enunciado da atividade. Anotou o enunciado? Agora você vai montar a tabela como eu estou mostrando ali para você, tá? Então você vai colocar o título, o autor, que nós vamos estar estudando do nosso gibizinho, exemplos de cultura material que nós comentamos ali na história do gibi. Você vai escrever o exemplo e depois você vai desenhar. E a definição de sítio arqueológico também, você vai escrever e você vai desenhar. Eu vou dar um tempinho para você montar essa tabela e depois eu vou mostrar os slides para auxiliar na resolução, ok?
Pronto? Anotou direitinho a sua tabela? Então agora eu vou passar os slides para auxiliar na sua atividade.
visualizar a atividade? Muito bem, agora eu vou propor um desafio para você. Então, no nosso desafio, eu vou querer que você observe o que eu tenho aqui na mesa, tá? Quais são esses itens que eu tenho, que são alguns itens que nós já falamos durante a nossa aula. Lembrando um pouquinho que quando eu falei lá do desenho dos Flintstones, eu falei do Dino, que era o cachorrinho da família Flintstones. Daí eu fiz a pergunta para vocês, mas será que os Flintstones, eles viviam com as mesmas tecnologias que nós vivemos hoje? Vocês pensaram, será que eles viviam? Então, uma das coisas que mostra no desenho, mas que não aconteceu na realidade com os homens pré-históricos, foi que eles viviam com dinossauros. Os dinossauros foram extintos muitos anos antes da existência dos primeiros seres humanos. Aquela fase em que eu disse que eles tinham um carro, que eles tinham um aspirador, isso também não existiu. Isso é o que na história nós chamamos de anacronismo, que coisas mais atuais estão sendo colocadas em coisas do passado. Então, os primeiros seres humanos não viviam da maneira como no desenho dos Flintstones mostra, né? Porque ainda passa hoje em dia. Então, os dinossauros, como eu tenho aqui, eles não viveram junto com os seres humanos. Outros objetos que nós temos aqui também são alguns artefatos estudados pelos arqueólogos, como as cerâmicas, como nós vimos, né? Pratos, vasos. Aqui eu trouxe para exemplificar alguns pedaços de construções. Trouxe a imagem das pinturas rupestres, como nós vimos comentado. Trouxe um crânio representando que também em algumas escavações nós encontramos, né, certos fósseis, ossos, partes de pessoas que viveram nesse período. E temos também pequenos fósseis aqui que ficaram gravados. Então, como nós temos aqui o fóssil de uma concha que ficou gravado nesse pedaço de pedra. Tá? Então, aqui são alguns artefatos, alguns objetos que os arqueólogos também utilizaram. Mas agora vem o desafio para você e você vai anotar no seu caderno. Desses objetos aqui que eu mostrei, quais realmente são artefatos estudados pelos arqueólogos e quais não são? Então, você vai anotar lá no seu caderno, né, que você vai desenhar, vai escrever o que é encontrado num canteiro, num sítio arqueológico e vai anotar somente o que é encontrado. O que está aqui, que está errado, você não vai estar desenhando e nem anotando, ok? Vou dar um tempinho para você fazer essa atividade.
Pronto, realizar a atividade. Então, quais desses objetos aqui fazem parte de um sítio arqueológico e quais não fazem? Vamos fazer a nossa correção. Então, do que eu falei, de todos esses objetos, os únicos que não fazem parte de um sítio arqueológico são os dinossauros. Então, daí você tira os dinossauros, os demais objetos você pode estar fazendo que fazem parte do sítio arqueológico, como nós falamos, os utensílios domésticos, as construções, os fósseis e a pintura rupestre. Aprendeu bastante hoje? Foi muito bem? Então, até a próxima aula, se cuidem, se protejam e na próxima aula continuamos com o nosso estudo sobre os homens pré-históricos. Um super beijo e fiquem bem!